Em maio de 2024, o estado do Rio Grande do Sul enfrentou uma das maiores tragédias naturais de sua história. Chuvas intensas causaram enchentes devastadoras, afetando milhares de famílias. Os números são trágicos. Foram 183 mortes confirmadas e 27 pessoas desaparecidas, além de mais de 15 mil pessoas desabrigadas. Sem contar empresas e lares destruídos e esperanças e sonhos que foram interrompidos. Para resolver estas situações, que mais uma vez o nosso município se depara. Mas eu tenho certeza que nós vamos resolver esse problema. Durante o auge da tragédia, o que deveria ser um momento de união e solidariedade foi muitas vezes prejudicado pela desinformação. Fake news se espalharam rapidamente, amplificando o pânico e a insegurança. Boatos sobre barragens prestes a romper, rumores de saques em massa e informações erradas sobre rotas de fuga contribuíram para um cenário de caos e confusão. Esse cachorro já era. Meu Deus do céu, levanta. Caxias do Sul foi uma das cidades mais prejudicadas na Serra Gaúcha, com 9 mortes, sendo que 8 delas aconteceram na região de Galópolis, após um desmoronamento de terra. E não só isso, além dos diversos estragos, a exemplo do cartório da localidade, o bairro todo precisou ser evacuado por conta de rachaduras na encosta. Um outro caso foi no dia 2 de maio, onde a represa do Complexo Dalbó, no bairro Fátima, estava quase transbordando. Isso acabou não acontecendo. No entanto, as autoridades locais, durante a madrugada, informaram os moradores dos arredores que a represa havia estourado, gerando medo nas pessoas. Ivanete de Bortoli, uma das moradoras que reside aos arredores do complexo, conta como foi difícil agir diante as desinformações que chegavam. Na verdade, eram 5 horas da manhã, por volta de 5 horas mais ou menos. Passou, acho que foi a guarda municipal com a sirene ligada, avisando que em 10 minutos tínhamos que desocupar todas as casas. Aí levantamos às pressas, sem saber o que fazer. Peguei as meninas, vesti uma roupa, a gente saiu sem rumo, sem saber para onde que ia. E acabamos saindo sem rumo. No dia seguinte, mais um alerta das forças de segurança foi emitido e Ivanete estava sozinha em casa com suas filhas. Novamente, peguei, coloquei as meninas no carro, saí para longe e fiquei aguardando. E, na verdade, foi uma notícia falsa, né? Que passaram dizendo que era para sair de casa, desocupar essas casas em 10 minutos. E eu toda apavorada, peguei o carro e saí de novo com as meninas dentro de casa e fiquei aguardando numa parte mais alta. E graças a Deus não aconteceu nada. Mas foi um susto muito grande, que até hoje, quando a gente lembra, a gente dá uma chuvinha, a gente já fica meio assim, né? Com medo. Outras dificuldades foram encontradas, a exemplo de vídeos que chegavam pelas redes sociais de determinados estragos. Porém, muitas imagens eram de vídeos antigos. Mauro Teixeira foi um dos repórteres que cobriu as enchentes em Caxias do Sul e conta as dificuldades encontradas em apurar informações diante das fake news. Foram 3 dias aí de muita chuva aqui em Caxias do Sul, e essas chuvas elas não foram só em Caxias, elas foram em alguns pontos. E aí quando teve um dia com chuva mesmo, que foi no dia 1º de maio, que aí fechou praticamente tudo, muitas informações elas eram repetidas de outros dias, elas foram colocadas como se fossem naquele dia, né? Porque foram, como tivemos aí alguns pontos isolados com algumas ocorrências, aquelas imagens, aquelas informações, elas chegaram junto com as outras que já aconteceram naquele dia. Então o mais difícil não foi ter acesso a essas imagens, foi saber o que era verdade naquele momento, no dia 1º, e o que já tinha passado 1 ou 2 dias, assim. Então era difícil, né? Como era muita informação chegando, a gente teve que ir atrás de algumas informações. Eu lembro que, né, tu foi comigo ali em Galópolis, quando desabou aquele não era um CRVA, né, onde tinha ali o pessoal do Detran, né, que fazia o registro dos veículos, desabou uma encosta ali e derrubou praticamente ali toda, né, acabou destruindo, né, essa estrutura. E o que aconteceu? As informações que chegavam era de que tinha algumas pessoas lá dentro.
dentro, ainda tinham vítimas. E o que aconteceu? A gente teve que ir até lá para conferir, porque as informações eram de que era um horário de trabalho, era uma segunda-feira, e a gente foi até lá no local para realmente conferir o que tinha acontecido. Só que graças a uma falta de luz, se não me engano, não tinha ninguém na hora que desabou lá, aquela encosta que foi em cima daquele pavilhão. E aí até conseguir as informações e chegar, principalmente ali em Galópolis, foi difícil, né? Foi complicado. E aí depois teve todas as outras ocorrências em Galópolis, ali, aquelas pessoas que acabaram morrendo, né, em função ali do deslizamento de terra. E eram muitas informações. Por exemplo, quando teve aquela queda lá na Rota do Sol, no quilômetro 156, que acabou descendo uma encosta e levando a tubulação lá do Marrecas, por exemplo, ali em alguns momentos parecia ser fake news, parecia ser uma imagem, porque a gente não acreditava na imagem de uma água voando, né, por cima de uma estrada, como estava acontecendo lá, e assim, demorou para a gente ter acesso a essa informação, porque estava trancado o acesso em função das chuvas, e a gente não sabia se era verdade ou não aquelas imagens de uma enxurrada vindo, né, de um barranco, e depois foi saber que era real e que, né, esse barranco aí havia caído em função, né, daquela tubulação. Mas por que as fake news se espalham tão facilmente, especialmente em momentos de crise? Estudos apontam que o medo e a incerteza levam as pessoas a compartilhar informações rapidamente sem verificar as fontes. A necessidade de respostas rápidas, combinada com a pressão emocional, acaba criando um ambiente perfeito para a desinformação. Dale socorro, se chegasse a mensagem até vocês, pede para descer defesa civil, sei lá, lanche, alguma coisa. Nós estamos humilhados aqui no Sogro, desceu toda o paredão lá da Imaculada, tem gente ferida, gente morta. Nós estamos aqui se salvando em cima dos trilhos. Pede para alguém vir aqui. O único acesso aqui é o helicóptero ou lancha. Uma outra informação também, que aí era um fake news, não sei se tu lembra, que era um túnel, né, desabando uma estrada, parecia muito parecido com a Rota do Sol. Também foi uma outra, essa sim foi fake news que a gente teve que... A gente trabalhou, demorou quase 2 semanas para conseguir convencer as pessoas de que não era na Rota do Sol, que a Rota do Sol estava em condições e que não tinha aquela imagem ali, era uma imagem, sei lá, né, lá da Ásia, da Tailândia ou da China, alguma coisa nesse sentido, e não era aqui no Rio Grande do Sul. Então, muita coisa chegava, as pessoas distribuem as imagens e aí a gente vai atrás para, né, não dar o famoso barrigaço, né? E como saber se a informação é correta? Hoje são muitas informações, principalmente numa cobertura como a gente fez das enchentes, todo mundo virou repórter, então eram muitos vídeos e informações que surgiam a cada momento. Então, para o telespectador, para quem está em casa, precisa saber a fonte, de onde veio esse conteúdo. Precisa confiar em veículos que realmente tenham uma equipe de jornalismo, que falem a verdade, que tragam toda a sua credibilidade. Então, somente confiem nas informações que realmente vocês sabem a procedência, de onde veio, né? Que tem uma equipe de jornalismo por trás apurando aquelas informações e não qualquer vídeo que surge aí nas redes sociais. Então, a primeira coisa para você que está em casa, para ver se uma informação é verdadeira ou não, é saber de onde essa informação está vindo. E só confiar em veículos que realmente fazem a diferença, que tem uma equipe de jornalismo apurando, né, e que tem toda a credibilidade. Mas o mês de maio, ela serviu como um aprendizado, né, em relação às informações do querer dar informação antes. Hoje em dia, né, isso já perdeu um pouquinho da validade, né, pro jornalista. Tu tem que dar a informação e a informação correta. Se tu quiser dar antes, há uma grande chance de tu te complicar e dar a informação errada. O que eu fiz foi ir até esses locais para conferir realmente o que estava acontecendo lá. E aí eu chegava, conferia, fazia as entrevistas com as pessoas para relatar realmente o que estava acontecendo, e realmente a gente via que muita coisa que estava sendo divulgada nas redes sociais não era o que eu estava vendo lá. Então, também cabia a nós, jornalistas, passar a realidade e informar as pessoas da melhor maneira possível. E aí, por isso, eu acredito que o jornalismo se faz com o pé no barro, se faz indo para os locais e contando as histórias que a gente está vendo na nossa frente.